Salve, salve, guerreiros! Valcir na área agora para uma revisão de direito administrativo, servidor público inativo. Imagine a seguinte situação: um servidor, voluntariamente, preenchendo os requisitos, solicitou a sua aposentadoria, seja lá por tempo, na época, ou preenchido o tempo máximo ou mínimo de trabalho, seja porque preencheu a idade ou os dois requisitos, independentemente da forma ou de qual regra que ele se sujeitou, ele obteve um benefício. E esse benefício, como situação atual, normalmente tem aquela situação de ser proporcional, uma forma antiga, anterior à emenda lá 20 de 99, em que ele tinha uma proporção sobre os anos, ou posteriormente imaginamos uma situação em que ele tem ali uma questão de média ou fator do próprio tempo de trabalho, os requisitos dentro dessas regras, irrelevante para o nosso caso, a situação pontual de qual regra, qual situação. O fato é que ele acabou voluntariamente buscando a sua aposentadoria, tendo ela deferida. Quando ele já na inatividade, ele vem a, infelizmente, sofrer um início de um processo de um câncer, de uma neoplasia maligna. E nessa situação nós sabemos que tem um rol de doenças que geram a aposentadoria por invalidez, e a aposentadoria por invalidez ela tem um dos benefícios que o valor ele seria integral, ou esse integral não é o integral clássico, mas assim, numa condição remuneratória melhor, vamos falar nesses termos, do que seria o benefício que ele teria obtido anteriormente pelas regras normais da aposentadoria voluntária dele. Nessa situação, ele já estando inativo, ele poderia retroagir, buscar uma conversão da sua aposentadoria voluntária para uma aposentadoria por invalidez, já estando no período de inatividade? Esse é um dos questionamentos que eu deixo a partir do julgado que nós vamos analisar. Se essa neoplasia maligna ocorrer após a inativação, é possível essa conversão como forma de buscar receber os proventos integrais? E se a resposta for afirmativa, ele tem direito a receber a diferença desde o momento em que ele tiver confirmado a eclosão da doença, ou ele tem a necessidade de apresentar um requerimento administrativo comunicando à administração do seu desejo de que ele agora, infelizmente, é portador de uma doença que gera a aposentadoria por invalidez? E para nós também complementarmos o tema, o fato dessa neoplasia eventualmente estar clinicamente controlada seria um impeditivo, seja para a inativação de alguém que está no campo da atividade, ou o fato de nós não termos o câncer ativo, por si só, ele impediria essa conversão pleiteada pelo servidor. Veja, é uma exceção, é uma situação muito pontual, estamos falando já de alguém que já está no campo da inatividade, é uma situação muito, muito especial em termos de serviço público, mas que está aí no nosso cotidiano, e muitas vezes as pessoas ou nem sabem que existe esse direito, ou eventualmente acabam sendo prejudicadas por um indeferimento indevido. Qual você acha que seria a resposta correta? Tem esse direito de mudar uma aposentadoria depois que já está na inatividade? A doença, ela, nessa situação específica, o fato dela estar controlada, é motivo para não deferir uma aposentadoria por invalidez, ou não deferir essa conversão só porque no caso específico a neoplasia está controlada clinicamente naquele momento, ou que é uma notícia boa pessoalmente para ele? E se em tudo isso for com uma resposta afirmativa da potencial conversão, os efeitos financeiros, eles retroagem ao momento da constatação da doença, ou elas têm uma necessidade, uma burocracia administrativa, a partir de quando a ciência da administração torna ela devedora da diferença em relação a isso? E muitas vezes, no serviço público, essa diferença entre uma aposentadoria proporcional e uma aposentadoria integral faz mensalmente um quantitativo considerável, e aí, se acumulado a longo prazo, a quantia, as cifras acabam sendo
economicamente muito interessante para esse servidor buscar essa conversão. Vamos ver qual foi o desfecho que vamos ver a quarta turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, analisando uma situação como essa, que eu relatei a vocês, decidiu que o servidor aposentado voluntariamente tem direito a essa conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para uma aposentadoria por invalidez e a partir de quando ele passaria a receber proventos integrais, porque essa é a regra da aposentadoria por invalidez, só que os efeitos, segundo a decisão, só fluiriam a partir do requerimento administrativo de conversão. Não é do momento que se tem a constatação. Por uma razão lógica, a administração precisa estar ciente e ela avaliar se ela vai conceder ou não a partir do momento do requerimento. Até então é um assunto desconhecido. Em nível federal são milhões de servidores que nós temos dentro das mais variadas careiras. Então, assim, é difícil para você ficar apurando no campo dos fatos quem está doente, quem adoeceu, quem não foi. Mas a informação é, sim, é possível essa conversão de aposentadoria após caso surgido essa intercorrência indesejada de uma doença grave, como é o caso da neoplasia maligna. E nós temos lá o rol de outras situações também. Nessa hipótese dela surgir depois, ou mesmo quem estando na ativa for diagnosticado com a neoplasia e eventualmente ele tiver o controle clínico sobre essa doença, isso para fins de aposentar ou não, ou converter ou não, como nesse nosso caso, é irrelevante se ela está controlada ou não. Esse, essencialmente, é o que foi decidido, é jurisprudência já consolidada em termos de STJ, o próprio STF tem em relação a isso. Nós temos aí, num paralelo a esse tema, a questão da isenção do próprio imposto de renda, que nós tivemos recentemente, por meio de repercussão geral, a interpretação restritiva do benefício de que essas doenças graves, elas geram a isenção do imposto de renda, é um caso distinto desse que nós estamos analisando agora, apenas para quem já está inativo. A decisão do Supremo foi no sentido de que quem está ativo, mesmo que tenha a mesma doença, está trabalhando, não terá direito à isenção. Então é muito peculiar a situação, por isso que muitas vezes vale a pena, ou analisando o caso concreto, o servidor público solicitar a sua aposentadoria nesse formato, principalmente quem que já ingressou no serviço público com regras previdenciárias mais favoráveis, ou seja, quem tem já longo período de casa, de atividade no serviço público, porque quem entrou após as reformas, muitas vezes o integral, ele significa dizer uma média. Vamos pegar o caso de quem entrou já no regime da Previdência Complementar, que tem como parâmetro máximo o regime próprio de Previdência, só vai pagar até o teto do INSS, lá os seus 6.000 e poucos reais. O plus a mais só vai ter direito se ele tiver se tiver a Previdência Complementar. Nessas situações, se você não tiver um bom tempo de contribuição, um bom tempo de casa, muitas vezes aquela média que você tem vai pegar valores de atividades que você tem anteriores e sempre foram regulados eventualmente pelo INSS, a sua média ficará baixa e o integral nessa situação será um integral muito baixo, então talvez não valha a pena, melhor tentar ficar nativo. Hoje, como sempre falo, previdenciário hoje virou como se fosse um exame clínico de sangue. Cada um tem a sua taxa de glicose, cada um tem lá os seus quantitativos. A mesma situação é a realidade previdenciária. Cada um tem a sua história e tem que ser analisado caso a caso. Mas para nós fecharmos aqui, a decisão é no sentido de que, mesmo um servidor que já está aposentado, juridicamente ele pode trocar, fazer essa conversão de benefícios, se ele for conveniente, por meio de uma situação indesejada, que é o caso de uma aposentadoria por invalidez decorrente de uma doença posterior à inativação. Era essa a dica prática desse caso concreto que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!